Olá, meus queridos, meus colegas, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que esse vídeo vai cair. Aí, amigo do Zap, amigo do YouTube, amigo do WhatsApp. E uma saudação no Criador do céu e da terra, por meus irmãos, no precioso nome de Yahweh, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nesse vídeo, irmãos e irmãs, hoje, agora, eu irei falar algumas coisas que as igrejas pensam que estão com o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, que elas pensam que estão, as igrejas de hoje, né, que é a sinagoga, né, elas pensam que estão, mas elas estão fora, querido colega amigo. Pois eu vou te falar algumas coisas que eu quero que você preste bem atenção no que vai ser falado aqui, que pastor, padre, rabino, alguma outra coisa, querido, não vai contar o que vai ser revelado aqui não, querido, para você não. Pois Yahushua, certa vez quando ele estava aqui, no capítulo 25 de Mateus, aí você lê todinho para me acompanhar, porque eu não vou falar versículo e nem vou falar capítulo nem versículo. Vou falar o capítulo para você entender, mas os versículos não vou falar. Eu quero que você entenda muito bem no que vai ser falado. Leia aí até o 13, irmãos e irmãs, para você entender quem é realmente Yahushua e Yahweh Todo-Poderoso. Lê o capítulo 25 até o 12 versículo. Lê lá. Eu vou fechar a Bíblia e vou falar sobre essas virgens, que poucas pessoas não sabem a simbologia das virgens e as prudentes, né? Virgem e as tolas também, né? Querido colega amigos, a Bíblia diz que quando Yahshua estava aqui, ele disse que o reino do Pai era semelhante às 10 virgens. As 10 virgens prudentes. E 5 virgens era o que, querido? Era prudente, as 5 virgens. E as outras 5 eram tola. Entendeu? Tola mesmo. Então vamos ver aqui a simbologia. Ele disse assim, que as virgens levaram muito azeite, que naquela época, vamos olhar o que era realmente azeite. Quando a gente morava lá na Serra de Simões, a gente usava, quando não tinha energia, usava gás, o óleo. Era gasolina. E naquele tempo usava azeite na lamparina. E eu quis falar isso aí. Analise e pense que antes era a gasolina que a gente usava lá na lamparina lá para acender. Imagine, querido, que naquela época usava-se azeite naquela época. E aí as prudentes, as virgens, levaram muito azeite, entendeu? Para sustentar as lamparinas, entendeu? Acesa, entendeu? A lamparina acesa. E as outras, querido, não levaram o azeite. Olhe bem o que é que simboliza o azeite, e o que é que simboliza a luz, e o que é que simboliza as pessoas que estão preparadas com a porta aberta, irmão, que é Yahushua. E aí, querido, elas se prepararam para o noivo. O noivo era Yahushua, querido. Entende. O noivo era Yahushua, o filho do Criador do céu e da terra, meus irmãos, minhas irmãs. O filho do Criador do céu, entendeu? Ele que veio aqui e falou dessa parábola. Entendeu? Que isso aqui era uma parábola. Entendeu? E muita gente não entenderam. É agora que está se cumprindo essa parábola que ele falou. Que muitas pessoas não entendem. E então, querido, essas 10 eram 10 virgens, eram 5 prudentes. 10 virgens, 5 prudentes. As 5 levaram o azeite, as outras não levaram. As outras eram tolas. O que está acontecendo com hoje? Essas igrejas aí são tudo tola. Entendeu? Não estão entendendo nada e por isso que vão ficar, se você quer saber. Então, querido colega amigo, quando ele estava aqui, querido, ele observou e olhou e disse assim,
E elas saíram, entendeu? Ao encontro do noivo, que era Yahushua, entendeu? Que era o noivo. Então, para ir para o céu, que sempre Yahushua faz um convite a todo mundo a ir para o céu. E aí, querido, quando naquela época também, que houve muita perseguição, né? Que a gente sabe que houve muita perseguição no nome dele. Aí o que foi que aconteceu? Aí muitas pessoas morreram mesmo, morreram. E agora, ele sabia que ia acontecer isso que eu estou te falando agora, e por isso que ele prolongou o tempo, entendeu? E está falando agora com você, querido, através de minha pessoa e através de outros irmãos que estão falando no nome de Yahushua, querido colega amigo, que você tem que entender que ele era um profeta, querido colega amigo, e nós não devemos adorar ele de forma alguma, mas nós deveremos que ele está preparado, querido. É tipo uma preparação, querido, para Yahuwah Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos lá e vamos ver. Então elas foram para a cidade, entendeu? No caminho, entendeu? Aí as lamparinas das outras faltaram azeite. O azeite faltou, irmãos, das tolas, das 5 tolas. E das prudentes não faltou. Interessante, porque elas andavam, né, com azeite. Aí elas pediram azeite, querido. Pediram azeite. Olha a simbologia, irmãos e irmãs. Olha isso, irmãos. Olha a simbologia. Faltou azeite. De madrugada faltou azeite. E aí, foi que fizeram? As igrejas de hoje, elas pegaram, entendeu? Faltou o azeite e elas saíram e foram para onde? Para a cidade, entendeu? Para o mundo que eu estou falando, para o mundo, a simbologia é o mundo aí. Saíram do alvo desejado, que era o noivo, o cordeiro, entendeu? Entenda. E aí, querido, o que foi que aconteceu? Querido? Aí eles saíram, entendeu? Daquela madrugada lá, e apagou ela, tanto como elas saíram, como apagou a lâmpada do candeeiro, né? Que a gente sabe muito bem que era esse mesmo, entendeu? Então, apagou a luz. Olha a simbologia da luz aí, irmãos. Apagou a luz para a cidade lá, que elas pegaram e saíram e foram para a cidade. E as outras ficaram que estavam com azeite, que era Yahushua. E as pessoas que têm Yahushua. E você, irmãos, entenda uma coisa. Você faz parte do azeite do Criador do céu e da terra, querido colega amigo. Você tem que entender isso, querido. Por quê? Porque você é virgem prudente, querido. Você não se contaminou com o mundo. Quando fala virgem, é no mundo, querido. Você não se contamina com o mundo. E a Yahushua quis falar foi isso, querido. Ele simbolizou a virgindade para você ir para o céu. Você tem que entender. Isso são os símbolos que as pessoas jamais vão falar para você, querido colega amigo. Então, o símbolo lá se referia àquela pessoa que ia para o céu. O símbolo da luz, querida, é quando ela saiu, que era o fogo que acendia a lamparina. Aí a lamparina pegou e apagou, que era a porta, entendeu? Que ele falou que era a porta que fechou para elas, e as outras, entendeu? Que estava lá na cidade, não conseguiu ir ao encontro de quem? Do noivo, querido. Ao encontro de quê? Da salvação, querido. Ao encontro de quê? Você tem que entender essas coisas que eu estou te falando, porque jamais um pastor vai falar isso, e jamais um crente ou um católico vai falar isso não. Vai falar isso não, querido, porque as portas fecharam para ele, querido. Eles estão aí no mundo, querido colega. O fogo apagou. Não se esqueça que eles estão com esse espírito de rã aí, entendeu? Nessas igrejas aí, derrubando um e o outro. Você não está entendendo não? Então, eles estão na cidade aí, entendeu? A cidade de Satanás, que é o mundo. Entenda essas coisas que eu estou te falando, querido. Senão você não vai herdar o reino do Criador do céu e da terra. Então, o nosso corpo, querido, é semelhante, sabe o quê? Uma lamparina acesa, querido. Eu tinha te falado da luz, querido. Aí não está a luz, querido. Aí não está a porta, querido, que é o noivo, o cordeiro, entendeu? Aquele que reviveu, entendeu? Ele foi transladado para o céu, querido. Yahushua, querido colega amigo, se você quer saber. E aí mataram vários profetas, querido. E Yahushua foi morto, querido. E Yahushua ensinou bastante coisa, querido. Ele foi um dos profetas que foi mais destacado, querido. Diante das nações, o povo diz que ele é o lagarto da ira Todo-Poderoso, querido colega amigo. Se você quer entender
Então, querido colega amigo, vamos ver e vamos olhar aí. Então, Yahushua, quando estava aqui, Yahushua era a luz que dava a salvação para aquela outra pessoa, entendeu? Aí quando ele saiu, foi o que fizeram? Colocaram outras coisas que não era a luz dele, entendeu? Colocaram outras coisas. Aí foram para a cidade, foram para o mundo, deixaram a lamparina apagar. Você tem que entender que a lamparina simbolizava Yahushua, que significava Yahu salva. Então deixaram o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, que seu nome era Yahu, e procurou as coisas ruins para desagradar o próprio Pai, Criador do céu e da terra. E aí o que foi que aconteceu? É isso que você não entende, querido. É isso que você tem que analisar e olhar. Por quê? Porque ele é a porta, querido. Ele abriu, querido. Está com uma espada, querido colega amigo. Uma certa vez, querido colega amigo, você tem que entender uma coisa, querido. Quando Adão e Eva pecou, ou quando os anjos lá pecou lá, foi o que aconteceu, querido? Foi o que aconteceu? Foi a mesma punição, se você quer saber. Então, querido, a punição é a mesma. Só que você não sabe, querido, que antes disso, você tem que entender, porque se ele perguntou lá a Jolá, se lembra-se, quando os filhos deles cantavam, entendeu? Se tem entendimento, lembre-se, quando eles louvavam o Pai lá no céu lá. Então você tem que entender que nós somos lá de cima. Nós somos, querido, aquelas pessoas, querido, que estamos aqui, querido, pagando por uma coisa, querido, que os povos comentam, que a gente, não é que a gente comenta assim, quis pecar contra o Pai. É porque o Pai, a gente pecou, realmente pecou, mas a gente tem uma oportunidade de voltar, porque era antes, querido, que você tem que entender, é isso. Então, querido colega amigo, nós somos uma lamparina acesa, querido, do Pai, querido, pronto para ser usado para o Pai. Às vezes você passa 30 anos, 50 anos aí numa dominação aí qualquer, querido, e esse Jesus, esse Deus nunca te revelou nada que eu sei. Porque fui 15 anos lá e nunca me revelou nada. E hoje eu sei. E você diz aí que tem 9 dons, você pastor, você está mentindo, querido. Paulo falava desses negócios aí, Shaul falava, você está mentindo. Você está mentindo, que só quem reconhece que tem dom aqui é aquelas pessoas que têm Yahushua, entendeu? Aquelas pessoas que têm Yahu, aí sim, aí tá com verbo mesmo. A não ser essas outras pessoas, que ele descarta essas outras pessoas, porque essas pessoas aí não têm a verdadeira palavra de Yahu Todo-Poderoso. Você não deve procurar ninguém, querido, só Yahu e Yahushua, porque eles têm a salvação, querido colega amigo. Enquanto esses outros, querido, descarte, querido, por quê? Não vai levar você a nada, querido. Sua lâmpada vai apagar, e aí o que vai acontecer com você? O que é que vai acontecer com você? Você vai morrer aí e não vai herdar o reino do Criador do céu e da terra. E aí as igrejas pegaram e saíram, querido, entendeu, querido? Do alvo desejado. A sinagoga pegou e saíram, entendeu? E a lâmpada apagou, querido. E nós temos o azeite. Nós temos a lâmpada acesa. Quem é que tem? Quem é, querido? Quem é que tem aqui? As pessoas que têm Yahushua e Yahu, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Irmãos, espero ter te esclarecido algumas coisas. Os símbolos da luz, porque o símbolo da luz é Yahu, Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, querido. As virgens prudentes, querido, conseguiram, querido, que somos nós, que saímos do mundo. Enquanto aquelas pessoas que são tolas, entendeu? Que saíram, entendeu? E não estão mais com a lamparina acesa, foram para o mundo, entendeu? Isso que você tem que entender, querido. Nós estamos aqui no nosso lugarzinho, querido. Isso que o mundo não sabe, querido. Pois é, que só existe uma porta e só existe uma lâmpada. Quem é essa lâmpada? Quem é? Yahu, Todo-Poderoso, querido. Quem é o caminho? O caminho do noivo. Quem é? Querido, que tá? Nós que servimos a Yahushua. Nós que servimos, querido, ao Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, querido. Yahushua abriu uma porta para ti, querido colega amigo. Essa porta está, querido, com a lâmpada acesa, querido. Não deixa ela apagar não, irmão, irmã. Por quê? Porque ele vai te revelar
tudo, querido colega amigo. Basta você crer e acreditar. No que eu estou falando é a pura verdade, querido. Tchau, meus irmãos, que o Criador do céu e da terra te ilumine e te dê força e coragem para vencer, querido. Que Yahweh, querido, te liberte dos vícios malditos desse mundo, querido. Que você seja um instrumento, querido, na mão do Criador do céu e da terra, querido colega. Que seu nome é Yahweh. Só existe um poder, querido, que está aqui nesse mundo. Só existe um poder que sempre esteve escondido, pois esse poder é Yahweh Todo-Poderoso, que fez esse mundo, e o que está comigo e que está com aquelas pessoas que crêem realmente em Yahweh. Isso é o segredo que o mundo não conhece, irmãos e irmãs. Tchau, meus irmãos. Tchau. Tchau.